Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia hoje num livro diferente. Não é hoje que nós vamos encerrar a Epístola de 1 Coríntios, ficará para a semana que vem, se Deus assim permitir. Hoje nós vamos refletir em um tema importante a nós como cristãos. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, os versos 21 ao 35, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, verso 21 a 35. E à medida que você for encontrando, eu vou pedir para você se colocar de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Vamos orar? Senhor, que o teu Espírito nos guie a tua verdade nessa manhã, nos ajudando a compreender a tua palavra, não somente compreendê-la, como encarná-la em nossa vida, como em prática aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa manhã. No nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém e amém. Pode se sentar. Se nós fôssemos parar por um momento para refletir, o que nós indicaríamos como sendo aquela que é a verdadeira marca de um cristão? O que distingue um cristão como verdadeiramente um seguidor de Cristo? Nós poderíamos elencar várias características que são muito importantes, mas talvez uma delas seja a capacidade de perdoar. É interessante que nós começamos esse culto lendo o texto de Efésios, do qual Paulo nos convida, nos conclama, nos ordena a imitarmos a Deus no modo como nós fomos perdoados por Ele. E isso é interessante porque, através da maneira como nós exercemos o perdão, perdoamos uns aos outros, nós estamos revelando uma característica que revela que, de fato, nós temos uma união com esse Deus. Algo que revela a nossa filiação. Assim como a gente olha, às vezes, para um pai, para um filho, você sabe que pelas características do filho, você sabe, aquele rapaz é filho do seu pai.
Eu, algumas vezes, já tive a experiência de pessoas que me conheceram e depois conheceram meu pai e falaram assim: Mateus, nossa, impressionante como vocês são iguais. Os trejeitos, a maneira de falar, a maneira de se comportar. É impressionante como você parece o seu pai. E os nossos filhos são assim, eles carregam em si algo que assemelha-se aos seus pais, que nos assemelham aos nossos pais, que indicam que nós somos filhos dos nossos pais, porque a convivência nos faz parecer com os nossos pais. É algo que é quase como por osmose, nós não aprendemos. A gente não fica olhando, os nossos pais não olham para nós e falam: filho, então, quando você for falar, você vai usar essa entonação de voz. Quando você for sentar, quando você for andar. Não. A maioria dessas coisas nós aprendemos e copiamos os nossos pais sem nem nos darmos conta que estamos aprendendo ao caminhar com eles, ao olharmos para eles. Assim também como filhos de Deus, nós precisamos transparecer a característica do nosso Pai Celeste. E precisamos nos parecer com Ele. Precisamos ter marcas na nossa vida que de fato nos identificam como sendo verdadeiros filhos de Deus. E talvez uma das principais marcas que identifique isso seja a capacidade de nós exercermos perdão como Deus nos perdoou. E esse eu sei que não é um tema tão fácil de lidar. Talvez você possa ter sido ferido por alguém, talvez você possa ter sido machucado, enganado, traído. E exercer perdão em algumas circunstâncias, em alguns cenários é muito difícil. Mas ainda que seja difícil, é algo que nós como cristãos somos chamados a exercer. Não porque seja algo prazeroso, mas porque é algo que nos assemelha ao nosso Deus. E por isso nós somos chamados a refletir o seu caráter. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre perdão nessa manhã, a partir do texto que nós lemos em Mateus capítulo 18. E é interessante nós percebermos que Jesus passa a ensinar sobre esse tema, logo após justamente ele falar sobre o tema da disciplina na igreja, né? Ele antes, nos versos anteriores, ele estava falando sobre como devemos lidar com o irmão que peca e não se arrepende. Diante desse cenário, Pedro então faz uma pergunta para Jesus: já que nós devemos agir dessa forma, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão então, arrependido, que vem e nos pede perdão? E é interessante que naquela época havia um consenso entre os rabinos, entre os mestres judeus, de que um irmão deveria ser perdoado no máximo 3 vezes. Na 4ª vez, já não haveria mais perdão para ele. Então, se alguém falhasse com você 3 vezes, e ele viesse te pedir perdão 3 vezes nesse dia, segundo os rabinos da época de Jesus, 3 vezes você deveria perdoá-lo. Mas se ele falhasse uma 4ª vez, então já não teria perdão para ele. E Pedro, provavelmente conhecendo isso, ele tenta passar um ar de bondoso, de mais espiritual, e vira para Jesus e pergunta: Senhor, até 7 vezes a gente deve perdoar o nosso irmão que pecar contra nós? Jesus olha para Pedro e dá uma resposta muito interessante. Ele diz o seguinte: não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Há algumas discussões se de fato é uma multiplicação como nós estamos acostumados, e aí seria 490, né? 70 vezes 7 você deveria perdoar seu irmão 490 vezes. Ou se é 77, por causa da forma como os judeus pensavam, mas indiferente disso, não importa qual é a quantidade. Jesus está aqui usando uma hipérbole, Jesus está usando um aumentativo, Jesus está trazendo ênfase àquilo que ele quer dizer, porque não importa quantas vezes o seu irmão vai pecar contra você e quantas vezes você deveria perdoar. Não é 490, não é 77 vezes. Jesus está dizendo que a quantidade de vezes que o seu irmão pecar contra você, essa é a quantidade de vezes que você deve estar disposto a perdoá-lo. E é muito interessante que, inclusive, esse número 70 vezes 7, ele não é aleatório. Jesus não está simplesmente pegando isso para combinar com a quantidade de vezes que Pedro disse. 70 vezes 7 é uma alusão a Gênesis capítulo 4, verso 24, aonde um dos descendentes de Caim, chamado Lameque, ele é tido como o primeiro homem polígamo, que toma 2 mulheres para si e que resolve matar outras pessoas por questões extremamente banais, né? Como a gente falou, há um reflexo dos filhos dos seus pais. Caim foi o primeiro homicida e o seu filho, um dos seus descendentes, Lameque, se torna homicida porque um rapaz lhe pisou o pé e porque um outro lhe incomodou, e ele se vangloria disso. E nesse cenário, Lameque diz algo interessante.
Se Caim é vingado 7 vezes, porque Deus havia dito isso para Caim, que se alguém ferisse Caim, seria vingado 7 vezes, Lameque vira e diz assim: se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será vingado até 70 vezes 7. E é daí que Jesus tira essa referência. Mas Jesus subverte a ideia de Lameque. Enquanto Lameque pensava em vingança, Jesus usa esse número para nos ensinar um princípio de perdão. Enquanto para Lameque 70 vezes 7 significava a quantidade de vezes que alguém seria vingado, que uma vingança seria executada, para Jesus 70 vezes 7 é um princípio de quantidade de vezes em que nós devemos exercer o perdão. Não mais uma vingança a ser executada, mas um perdão a ser oferecido. E é daí que vem essa referência, como eu falei, não é aleatório. Jesus está transformando, Jesus está restaurando as consequências do pecado e usando uma situação de vingança para estabelecer o princípio de perdão. Mas é interessante que aqui Jesus não está simplesmente dando um conselho aos seus discípulos. Jesus não está simplesmente dizendo para eles: se for bom para vocês, se vocês acharem legal, se a ocasião pedir, se for fácil, se vocês sentirem vontade, se vocês sentirem desejo, se vocês se sentirem confortáveis, perdoem. Jesus ele está dando uma ordem direta aos seus discípulos. Jesus está dando uma ordem àqueles que farão parte da sua comunidade, do reino dos céus. E é interessante nós notarmos uma passagem similar a essa no Evangelho de Lucas, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, os versos 3 a 10. Há uma passagem similar a essa, onde Pedro, se eu não me engano, vira para Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? E aí Jesus dá uma resposta um pouco diferente lá, diz assim: a quantidade de vezes que o seu irmão pecar contra você, arrependido, ele vier tipo de perdão, essa é a quantidade de vezes que você deve perdoar. Diante dessa realidade, qual é a reação dos discípulos lá em Lucas? Eles viram para Jesus e falam assim: Jesus, aumenta a nossa fé. Porque nós não temos fé suficiente para agir dessa forma. Nós não somos religiosos o suficiente. Nós não temos condições de reagir dessa forma. Não conseguimos fazer isso. A quantidade de vezes que alguém pecar contra nós e vier pedir perdão, a gente deve perdoar. Eu não sou crente o suficiente para fazer isso, Jesus. Dá-nos mais fé. E aí Jesus dá uma resposta muito interessante para eles. Ele vira para os discípulos e fala assim: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé pequenininha, vocês serão capazes de dizer a essa moreira: levante-se e plante suas raízes no mar. E aí, mais interessante do que isso, é que após esse ensino, Jesus conta uma parábola para eles. Uma parábola de um servo que faz tudo o que o seu senhor ordenou que ele fizesse, e após ter feito tudo que o seu senhor ordenou que ele fizesse, ele vira e diz assim: sou um servo inútil, não fiz nada além daquilo que me foi ordenado. O que Jesus está ensinando para os discípulos nessa passagem similar no Evangelho de Lucas? Que o perdão não é uma questão de fé, o perdão é uma questão de obediência. Jesus não está dizendo que vocês precisam ser pessoas com uma fé grandiosa, uma fé poderosa, vocês precisam ser pessoas muito espirituais para que vocês sejam capazes de perdoar. Jesus está dizendo assim: não, vocês só precisam ser obedientes. O princípio do perdão não é necessariamente uma fé poderosa, mas é a capacidade de nos submetermos à vontade de Cristo revelada nas Escrituras. Como eu disse, Jesus aqui não está dando uma sugestão aos seus discípulos. O perdão não é opcional para aqueles que fazem parte da comunidade dos que foram perdoados. O perdão é a maneira natural como nós deveríamos agir. É aquilo que distingue o caráter daqueles que de fato receberam o perdão de Deus. Por isso, a questão do perdão está relacionada mais à capacidade de nós obedecermos ao Senhor do que termos uma fé muito grande. Jesus disse: se vocês tiverem uma fé pequenininha, vocês serão capazes de fazer grandes coisas. Então o problema de vocês não é falta de fé, o problema de vocês é falta de obediência. A dificuldade em obedecer é que traz a dificuldade em perdoar. Então, em primeiro lugar, algo que nós precisamos notar é que o perdão é uma questão de obediência.
De igual modo, meus irmãos, muitas das vezes a nossa dificuldade em perdoar as pessoas que falham contra nós está ligado justamente na nossa dificuldade em obedecermos, nos submetermos à vontade de Jesus. A maior dificuldade está em nosso coração se submeter àquilo que Deus ordena dos seus servos. Não é uma questão de como nós nos sentimos em primeiro lugar. Não é uma questão de ter vontade ou não. Não é uma questão de ter o sentimento correto para exercer o perdão. Não é uma questão de como você se sente em relação à pessoa que você precisa perdoar. Em primeiro lugar, é uma questão de obediência à ordem de Jesus. O perdão é um teste da nossa obediência. Somos capazes a nos submeter ao que Cristo ensina ao seu povo? Em primeiro lugar, então nós devemos perdoar, porque essa é uma ordem direta de Jesus. E é algo interessante na parábola que Jesus conta sobre o servo que não queria perdoar, sobre o servo que foi perdoado, mas não foi capaz de exercer perdão, e que você deve conhecer bem essa passagem. Algo que essa parábola de Jesus nos revela também é que muitas das vezes a falta de perdão evidencia em nossas vidas que nós não compreendemos o quanto Deus nos perdoou em Cristo. Muitas das vezes a nossa indisposição em perdoarmos revela ou que nós ainda não fomos perdoados plenamente por Deus, ainda não recebemos o perdão de Deus, ou que nós não compreendemos o quanto nós devemos a Deus e o quanto Deus nos perdoou. Jesus ele conta essa parábola para ilustrar o princípio que deve caracterizar os participantes do seu reino. E ele fala sobre esse servo que devia 10 mil talentos. Só para você ter uma ideia de quanto dinheiro era 10 mil talentos, um talento equivale a aproximadamente 34 quilos de prata, ou então 6 mil dracmas. Mas talvez se eu falar que um talento equivale a 6 mil dracmas, eu vou trocar 6 por meia dúzia, porque a gente não usa mais esses padrões de medida, né? Mas, só para você ter uma ideia, 6 mil dracmas equivale a 20 anos de salário de um trabalhador. Então, um talento equivale a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. O salário de 20 anos. Aí você consegue imaginar quanto que deve ser 10 mil talentos. Já deu para ter noção que é muito dinheiro, né? Algumas pessoas tentando calcular aí o que seria, com os valores referentes aí à inflação e tudo mais, e o valor do ouro, da prata, dos metais preciosos, diriam que esse valor, em termos atuais, equivaleria a 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares. Eu não sei se você já viu uma comparação que às vezes aparece na internet, de 1 milhão para 1 bilhão, uma continha de dinheiro, assim, pegam como se fosse ali um monte de notas, e aí botam 1 milhão de reais comparados a 1 bilhão de reais. É uma coisa exorbitante, a gente não consegue nem compreender com a nossa mente quanto dinheiro é 1 bilhão de reais. Imagina 6 bilhões de dólares, né? Estamos falando em termos de reais, 6 bilhões de dólares. E aqui é claro que Jesus provavelmente está exagerando. Seria praticamente impossível alguém obter uma dívida desse tamanho naquela época. Algumas pessoas acreditam, inclusive, que isso era mais dinheiro do que o imperador de Roma tinha. Porque o que Jesus está, o princípio que está por trás aqui, desse exagero que Jesus traz, ele sempre faz isso, né, para causar impacto, para chamar a atenção. Imagina os ouvintes que estavam lá recebendo, percebendo esse número. Eles falam, nossa, que dívida exorbitante. E o princípio que Jesus está dizendo é que a dívida que esse homem tinha era tão grande que era impossível dele pagar. Era uma dívida que era humanamente impossível para que aquele homem pagasse. Ele não tinha como pagar a sua dívida. Ele não tinha condições humanas. Nem se ele trabalhasse a vida inteira dele, vocês vão lembrar que um talento equivale a 20 anos. Imagina 10 mil talentos. Ele teria que viver e se reencarnar, né, várias vezes, se existisse a reencarnação, para que ele pudesse pagar essa dívida. E ainda assim ele não conseguiria. O que Jesus está dizendo é que a dívida que aquele homem tinha era uma dívida que ele não tinha condição de pagar. Era impossível para ele pagar essa dívida. Só que mais escandaloso do que a dívida que esse homem tinha é a postura do rei nessa parábola, que se compadece. E
de maneira escandalosa, perdoa a dívida desse homem. Já parou para pensar nas manchetes dos jornais nos nossos dias? Ao vermos assim, homem que devia 6 bilhões de dólares tem a sua dívida perdoada. Provavelmente nós seríamos tomados de indignação. Talvez você tenha visto aí que um dos grandes políticos envolvidos em esquemas de corrupção simplesmente foi perdoado pelo Supremo Tribunal Federal. Resolveram perdoar a dívida dele. Enquanto tanto que ele roubou, foi condenado na Lava Jato, ele simplesmente foi perdoado. Isso gera indignação em nós, né? Nós olhamos para isso e falamos, nossa, que injustiça, aquele homem devia, ele precisa pagar o que ele devia, ele não pode ser perdoado, ele não pode simplesmente ser perdoado assim, que absurdo. Provavelmente nós ficaremos muito indignados. Mas é isso que aquele rei faz. Ele simplesmente olha para aquele homem, se compadece dele e diz, pode ir. Encerrada a sua dívida. Vai lá. Eu me compadeci de você. Tive misericórdia de você. E a sua dívida está encerrada. Está no zero agora. Esquece. Vou rasgar aqui. Só que Jesus continua a parábola. Ele diz que aquele servo, ele tinha um bom servo, que ele devia 100 denários. Um denário é equivalente ao salário de um dia. Então uma pessoa ia lá, trabalhava, e no final do dia ele recebia um denário. 100 denários é o equivalente a 100 dias de trabalho. Uma dívida pagável. Uma dívida comum. Uma dívida que em menos de um ano aquele homem seria capaz de pagar. Mas Jesus nos diz que aquele homem que teve uma dívida exorbitante perdoada, foi incapaz de exercer o mesmo tipo de misericórdia ao qual foi dada a ele. Ele não teve capacidade de exercer a mesma compaixão que ele recebeu. Então ele manda prender o seu devedor até que ele lhe pagasse tudo. E sufoca aquele homem numa cena que lembra o senhor Barriga chegando para o seu Madruga, né? Paga os 14 meses de aluguel! E aquele homem então não consegue exercer compaixão e misericórdia que foi exercida para ele. O resultado vocês sabem. Os companheiros desse servo vão ao seu senhor, relatam detalhadamente a impiedade daquele servo, o seu senhor o chama, e então retira a sua compaixão, vamos dizer assim, daquele homem. E meus irmãos, a questão é que essa parábola, ela descreve a nós mesmos, e o tamanho da dívida que nós temos para com um justo e santo Deus. De fato, é impossível para cada um de nós pagarmos a dívida que nós temos para com o Senhor. Nenhum de nós tem condição. A nossa dívida para com o nosso Deus, que o nosso pecado nos traz, a condenação que ela traz sobre nós, é algo que nem se nós vivêssemos por 1000 anos, nós seríamos capazes de pagar. Porque aquele a quem nós ofendemos é um Deus eternamente santo e justo. E é por isso que o preço da nossa condenação é um preço eterno. Que nós não tínhamos nenhuma condição de pagarmos a nossa dívida. Não tínhamos. É por isso que o Evangelho, para aqueles que não compreendem, é escandaloso. Eu conheço uma pessoa próxima da nossa família que não consegue conceber como que alguém vive a vida inteira entregue à farra, às bebidas, à prostituição, à imoralidade, e de um dia para o outro ele diz que se converteu, e agora tudo isso ficou apagado? Tudo isso é simplesmente esquecido? Como que isso pode acontecer? Isso é plenamente injusto. Não pode ser dessa forma. Não consigo conceber como que alguém pode viver uma vida entregue aos prazeres e simplesmente de um dia para a noite, agora porque ele se diz que conheceu Jesus, os seus pecados foram perdoados e agora ele vai para o céu. Porque de fato o Evangelho é escandaloso. Paulo, nós temos lido em 1 Coríntios já há muito tempo, não sei se você vai se lembrar dos primeiros capítulos, Paulo vai dizer que a cruz justamente é escândalo
mensagem de que os nossos débitos foram pagos por um Messias crucificado é completamente contrária à razão humana. E se nós olhamos para esse homem devedor e se lêssemos esse jornal e disséssemos assim, que injusto isso, nós estaremos dizendo que também Deus é injusto em nos perdoar, pela graça, pelos méritos de Cristo. Mas é isso que a Bíblia nos diz, que aquela dívida que era impossível para nós pagarmos, que nós que merecemos a punição pelos nossos pecados, esse Deus que é rico em misericórdia, nos perdoou gratuitamente por meio de Cristo. Ele exerceu misericórdia, Ele apagou o escrito de dívida, Ele rasgou o nosso débito, Ele cancelou a nossa condenação, Ele nos limpou dos nossos pecados, tudo isso por causa de Cristo Jesus. Ele faz isso gratuitamente. A dívida que nós não tínhamos condições de pagar, Deus perdoou o nosso pecado, Deus perdoou o nosso débito, Deus perdoou essa dívida tão grande que nós não tínhamos condições de pagar. E o ponto de Jesus nessa parábola é: como pode alguém estar ciente de tão grande graça que lhe foi concebida, não agir de forma semelhante à misericórdia que recebeu? Ainda mais quando estamos falando de dívidas tão inferiores que alguém pode ter para conosco. Porque nenhum pecado que os homens podem cometer contra nós se compara ao pecado que nós cometemos contra Deus. E ainda assim Deus executou o seu perdão em nosso favor. Deus exerceu o seu perdão em nosso favor. Então Jesus está dizendo: como pode nós, que tivemos uma dívida tão grandiosa, perdoada por Deus, sermos incapazes de perdoarmos dívidas inferiores que os homens podem ter contra nós, possam ter cometido contra nós? Talvez algumas coisas por trás disso. Talvez nós não tenhamos reconhecido o quão miserável e pecadores nós somos. Talvez você tenha aquele pensamento comum: mas eu nem sou tão mal assim. Existem pessoas piores do que eu. Existem pessoas mais ímpias do que eu. Existem pessoas mais cruéis do que eu. Na verdade, eu acho que eu nem sou uma pessoa tão ruim assim. Isso se dá porque muitas das vezes nós gostamos de nos comparar uns com os outros, né? Mas o padrão ao qual nós devemos nos comparar não são as pessoas que estão ao nosso redor, é a santidade de Deus. E quando nós somos expostos à santidade de Deus, nós realmente vemos o quão miserável nós somos. Isso é recorrente nas Escrituras. Talvez o caso mais emblemático é o de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías tem um encontro com Deus no templo. E ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, estava eu vi o rei, eu vi Deus assentado no seu alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E eu vi querubins ao redor do trono que diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Qual é a reação de Isaías quando ele contempla a santidade de Deus? Sou digno de morte, porque os meus olhos viram Deus santo. Quando Isaías contempla a santidade de Deus, ele percebe o quão pecador ele era, o quanto o seu pecado era desprezível, o quanto que, por mais que ele pudesse se achar bom diante de Deus, não há um justo sequer. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória e da graça de Deus. Como nós temos visto, por exemplo, no nosso estudo sobre o livro Pecados Intocáveis, nos nossos pequenos grupos, quebrar uma lei de Deus é o equivalente a quebrar toda a lei de Deus. Não importa se você mentiu, se você matou, se você adulterou. Diante de um Deus que é santo e exige perfeição, como Jesus nos ensina no Sermão do Monte: sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês. Diante de um Deus que exige perfeição dos seus seguidores, quebrar
A menor das leis é equivalente a quebrar toda a lei. Por isso que todos nós somos injustificáveis diante de Deus. Porque o fato não é que nós mentimos, não é que nós roubamos, não é que nós invejamos. O fato é que nós somos rebeldes contra a lei de Deus. E isso já nos torna eternamente condenáveis. Um preço que nós não tínhamos como pagar. Mas Deus ainda assim, como esse rei, exerce misericórdia e compaixão e perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. E o ponto é, como nós, conscientes disso, conscientes da nossa miséria, conscientes do nosso pecado e conscientes do perdão que foi exercido e principalmente do preço, e a gente vai falar isso mais à frente, do preço que foi pago pelo nosso perdão, como nós somos incapazes de perdoar aqueles que falharam contra nós. Por esse Deus ser um Deus de tanta compaixão e misericórdia, é que Jesus vai dizer que não pode fazer parte do seu povo aqueles que são destituídos da mesma compaixão e da mesma misericórdia. Um coração que realmente entende o tamanho da salvação e da graça de Deus será um coração transformado, e corações transformados resultam em vidas transformadas, e vidas transformadas são vidas que são capazes de oferecer o perdão. Então, o ponto importante para nós também refletirmos é que alguém que é incapaz de oferecer perdão demonstra que o seu próprio coração ainda não recebeu ou ainda não compreendeu o que o perdão de Deus significa. Algo que é muito sério. Se nós temos dificuldade em perdoar, talvez nós ainda não tenhamos experimentado o perdão de Deus. Ou se já o experimentamos, não temos refletido sobre ele o suficiente, a ponto de deixar que isso impacte a nossa vida e a maneira como nós tratamos uns aos outros. Então, a ausência de perdão, a falta de perdão pode ser uma evidência de que nós ainda não compreendemos o tamanho da dívida que nós tínhamos, o tamanho da misericórdia e da graça de Deus que foi exercida ao perdoar a nossa dívida. Mas essa parábola também nos mostra que o perdão é parte integral do nosso discipulado, ou seja, do nosso chamado de imitarmos a Deus. Está implícito nessa parábola que aquele servo deveria imitar a atitude do rei, assim como nós, como filhos amados de Deus, devemos também imitar o nosso Pai Celeste, como vimos aqui no início desse culto. Como filhos de Deus, nós somos chamados a termos a mesma disposição em perdoar que Deus teve para conosco. Como diz o texto que abriu esse culto, somos chamados a imitar a Deus. E o legal é que Paulo traz um problema para nós, né? Porque ele joga o sarrafo lá em cima. Quando a gente vê passagens como o próprio Paulo dizendo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, às vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas é Paulo, né? Como é que eu vou imitar Paulo? Paulo era apóstolo, Paulo viu o Senhor Jesus ressurreto, Paulo viveu perseguições, entregou a sua vida para o Evangelho. Não, imitar Paulo é muito difícil. O problema é quando Paulo vira para um texto desse como Efésios e diz assim, não, vocês devem imitar a Deus. Aí, meu amigo, aí a gente enlouquece. Imitar a Deus? Como que eu vou imitar a Deus? Como que eu vou ser capaz de imitar a Deus? E Paulo está dizendo, você deve imitar a Deus. Você deve imitar a Deus da maneira como Ele perdoou vocês, inclusive. Como Ele perdoou vocês em Cristo Jesus. Da mesma forma que Deus exerceu um perdão gratuito, misericordioso, compassivo e gracioso, é dessa forma que vocês devem perdoar. E aí que está o perigo para a gente, aí que está o problema para a gente. Porque às vezes a gente até está disposto a perdoar, mas a gente coloca concessões. Mas se ele mudar, mas se ela se humilhar, mas se aquela pessoa vier e chorar diante de mim, mas se ele fizer isso, aquilo, outro. O que Jesus está dizendo para nós é que nós devemos perdoar com a mesma disposição que Deus tem a nos perdoar.
gratuitamente. Não esperando que o outro faça alguma coisa, mas como Deus fez por nós. Como Paulo diz em Romanos, Deus nos amou quando ainda éramos inimigos. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Deus nos amou quando nós ainda o rejeitávamos. Deus não esperou que nós nos virássemos para Ele, mas Ele nos amou antes. E é dessa forma que Deus nos chama a perdoar e a amarmos uns aos outros. Interessante, né? Porque isso é difícil pra caramba. Humanamente é impossível, para falar a verdade, fazermos isso. Mas como filhos de Deus, nós somos chamados a refletir o caráter de Deus. Isso implica em perdoar, como nós mesmos fomos perdoados por Deus em Cristo. Isso significa um perdão radical. Jesus não está nos chamando para fazer algo simples. Jesus está nos chamando para fazer algo radical. Assim como radical foi o perdão que Deus executou para conosco, que Deus exerceu para conosco. E isso é parte integral do nosso chamado de imitarmos a Deus e sermos semelhantes a Ele. É interessante que há algumas características que demonstram que nós somos filhos de Deus. Perdoar é uma delas. Você vai se lembrar também, lá no Sermão do Monte, que Jesus diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então há algo na pacificação, em alguém que é disposto a buscar a paz, alguém que é disposto a trazer a paz, alguém que é disposto a proclamar a paz, que identifica essa pessoa como um filho de Deus. E parte integrante do que significa ser um perdoador, de que significa ser um pacificador, está na nossa capacidade de perdoar. É impossível buscarmos a paz se não somos capazes de perdoar. Então a gente vê que essas coisas estão interligadas, que essas coisas demonstram que de fato nós somos filhos de Deus, que de fato nós fomos alcançados por esse perdão, que de fato nós fomos transformados por esse perdão. E se você acha que estava difícil até aqui ouvir sobre isso, vai ficar mais difícil ainda. Porque perdoar implica, meus irmãos, em sofrer o prejuízo. Perdoar implica em sofrer o prejuízo. Ou vocês acham que quando aquele rei perdoou a dívida de 6 bilhões de dólares, magicamente apareceu 6 bilhões de dólares no cofre dele? Você acha que porque aquele homem virou e falou assim: sua dívida está perdoada, o valor que aquele homem devia apareceu no bolso dele? Ah, que bom! Não. Óbvio que não. Quando aquele rei decide perdoar o débito daquele homem, ele está dizendo: eu mesmo arcarei com o prejuízo que aquele homem me gerou. Eu assumirei essa dívida. Eu lidarei com as consequências disso. Eu assumirei esse prejuízo sobre mim. Da mesma forma, meus irmãos, quando Deus nos perdoa gratuitamente, há um preço. Como já dizem aí, não há almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Alguém está pagando. E o fato é que o perdão é grátis, é gracioso para nós. Alguém pagou. E quem pagou o preço pelo nosso perdão? O próprio Deus. Deus, ele não varre os nossos pecados para baixo do tapete e diz assim: vamos fingir que nada aconteceu, tá? Ó, você fez tudo isso de ruim, você fez tudo isso de mal, mas olha só, a gente vai, deixa aqui isso aqui de escanteio, a gente coloca ali no cantinho e segue sua vida, vamos fingir que nada aconteceu. Não, Deus não pode fazer isso. Justamente porque Ele é um Deus justo. E por ser um Deus justo, Deus não pode permitir que o pecado fique sem punição. Deus não pode simplesmente perdoar e apagar a nossa dívida, porque se Ele fizesse isso, Ele estaria sendo completamente injusto. Porque o pecado ficou sem o seu pagamento. E é por isso que quando Deus nos perdoa, todo o pecado, toda a punição que nós merecíamos, Deus
decide levar sobre si mesmo. Isso é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é a boa notícia de que para perdoar a nossa dívida que era eterna, Deus precisou proporcionar um sacrifício que fosse igualmente eterno e capaz de cumprir o tamanho da dívida que nós tínhamos. E é por isso que somente o próprio Deus pode perdoar pecados. E é por isso que o próprio Cristo precisou encarnar para levar sobre si a condenação do nosso pecado, para que nós pudéssemos ser perdoados. Na pessoa de Jesus, o próprio Deus levou sobre si a nossa condenação pelos nossos pecados. Ele assumiu integralmente o prejuízo para que nós pudéssemos receber perdão, como Isaías vai dizer no capítulo 53, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e nós o reputamos por aflito, afligido por Deus. Deus, para nos perdoar, pagou o preço da nossa dívida em si mesmo, na pessoa do Filho. E de igual forma, meus irmãos, saiba que se você estiver disposto a perdoar, significa que você está escolhendo sofrer o prejuízo que lhe foi causado. Você está escolhendo abrir mão do seu direito de justiça, de restituição. Você estará levando sobre si o prejuízo que lhe causaram. Isso é perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. Significa que nós dizemos: eu pagarei o mal que você me causou, para que você possa receber perdão. Mas isso, meus irmãos, não é algo ruim, porque Deus fez isso por nós somos capazes de imitá-lo. Porque o próprio Deus nos capacita pelo seu Espírito a agirmos dessa forma. Como eu falei, é claro que isso é humanamente impossível. É claro que nós somos incapazes de fazer isso pela nossa própria força, a não ser que nós tenhamos entendido o que esse perdão significa, a não ser que nós tenhamos entendido o que a graça significa, a não ser que nós tenhamos compreendido o quão pecadores, miseráveis e indignos da presença de Deus nós éramos, mas ainda assim Deus levou sobre si a nossa condenação para nos trazer para perto, para poder nos dar perdão, para poder nos trazer de volta a comunhão com Ele. Se nós não compreendemos isso, se o nosso coração não foi transformado por essa verdade, se nós não fomos regenerados, se não nascermos do Espírito, nós somos incapazes de fazer isso. E a não ser que nós tenhamos compreendido o débito que nós tínhamos e o quanto Deus estava disposto a fazer para nos perdoar, nós seremos incapazes de perdoar dessa forma. Mas a boa notícia é: Deus fez isso por nós em Cristo. Deus perdoou o nosso débito, Deus levou sobre si a nossa culpa, Deus nos deu um perdão gratuito, imediato. Perceba, o perdão que Deus nos dá é imediato, meus irmãos. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, Deus nos diz assim: vou dar um prazo de 2 meses, 90 dias, para ver se realmente você vai receber esse perdão. Não, é imediato. Deus nos perdoa imediatamente. Esses dias eu estava lendo, tenho lido o devocional de Spurgeon, e ele disse algo muito bonito, né? Que o cajado da misericórdia de Deus está sempre à mão do Senhor. Já a sua espada da justiça está sempre embainhada, está sempre na bainha. Porque Deus é pronto em exercer misericórdia, mas Ele é tardio em se irar. Por isso que a misericórdia de Deus está sempre à mão, está sempre disponível, mas a sua ira, Ele segura ao máximo. E é dessa forma que nós somos chamados a perdoar. Porque quando nós perdoamos assim, meus irmãos, nós estamos nos tornando mais parecidos com Deus. Quando nós agimos dessa forma, levando o prejuízo, nós também revelamos a grandeza do Evangelho àqueles que observam a maneira como nós agimos. As pessoas olham para nós, a nossa disposição de perdoar, e elas são constrangidas pela verdade do Evangelho, de que nós somos capazes de fazer isso,
Porque no passado, Jesus já fez isso por nós. E agora nós somos imitadores de Cristo. E é por isso que nós podemos fazer essas coisas. Nós testemunhamos da verdade do Evangelho. Porque, meus irmãos, de fato, perdoar é algo libertador. Nós deixamos a pessoa ir. Isso significa que nós não permitimos que o mal que ela nos fez nos cause ainda mais mal. Nós deixamos ela ir. Nós não permitimos que ela continue a nos afligir. Quando certa vez eu ouvi, eu me lembro disso sempre, que a falta de perdão é como um veneno que nós tomamos, esperando que o outro morra. Quando nós tivemos amargura, raiva, ressentimento, é um veneno que nós mesmos tomamos, esperando que o outro seja afetado. Por isso que o perdão é tão libertador, porque nós podemos deixar a pessoa ir, e podemos deixar que ela não nos aflige mais, que aquilo que ela nos causou, o mal que ela nos causou, já não nos afete mais. Enquanto retemos o perdão, retemos também a liberdade que Ele nos traz. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para sermos imitadores de Deus e refletirmos o seu caráter. E por fim, meus irmãos, há algo importante ainda sobre o perdão que nós precisamos pensar. Porque que só é possível perdoarmos quando nós confiamos e descansamos na soberania de Deus. Quando nós realmente entendemos o que o Evangelho significa e nós realmente confiamos e descansamos num Deus que é soberano sobre todas as coisas, nós podemos exercer perdão imediata e graciosamente. Não é à toa que nós lemos a história de José aqui na nossa leitura coletiva. A vida de José é um exemplo de que quando nós confiamos na soberania e no cuidado de Deus, somos capazes de perdoar, porque nós percebemos a mão de Deus agindo em nós e através de nós. Imaginem José, meus irmãos. Nós não estamos falando de alguém que foi ofendido, caluniado. Estamos falando de alguém que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos que desejavam matá-lo. Vocês imaginem o coração de José, um jovem ainda. Alguns acreditam que José tinha aproximadamente 17 anos, quando foi vendido pelos seus irmãos, separado do seu pai, separado da sua família, do conforto da sua casa, do seu lar, o abuso que ele sofreu pelos seus próprios parentes, familiares, as condições de vida que agora ele passaria a ter como um escravo. E depois, quando parece que está tudo dando bem, as coisas estão caminhando, José é mais uma vez enganado, traído, jogado ao cárcere, abandonado. Mas lá na frente, quando José tinha condições, ele tinha poder para executar a sua vingança, porque ele havia se tornado, abaixo de Faraó, o homem mais poderoso do Egito. Ele tinha poder agora, depois de anos, nutrindo no seu coração, vindo aquela imagem, seus próprios irmãos lhe traindo, agora estavam ali diante dele, seus algozes estavam diante dele, rendidos, e ele poderia fazer o que ele quisesse, com requintes de crueldade que ele pudesse usar, porque ninguém julgaria ele, porque não tinha ninguém mais poderoso do que ele, a não ser o Faraó. Ele poderia executar a sua vingança, ele poderia executar a sua ira. José escolhe o perdão. José opta pelo perdão. E isso é uma demonstração de força, meus irmãos, que a vingança não consegue fazer. Mas José é capaz de perdoar, porque ele percebeu a mão de Deus agindo na história. José é capaz de perdoar, porque, como ele disse aos seus irmãos, vocês intentaram mal contra o bem, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Na verdade, literalmente, José diz, vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem. Sabe o que isso significa? Que na cabeça de José, tudo aquilo que foi feito a ele, Deus já fez desde o início, intentando o bem.
José conseguiu olhar para toda aquela situação e perceber que se não fosse aquilo, José não estaria na posição que ele estava, não estaria na condição de salvar a sua própria família e muitas outras famílias. E muitas das vezes, meus irmãos, a amargura, a raiva, o desejo de vingança pode nos cegar. De tal forma que nós não conseguimos perceber, até mesmo em momentos difíceis, que Deus está trabalhando em nós e através de nós. De que é possível exercer perdão e não deixar que o nosso passado nos marque mais. Deixar que o nosso passado não tenha mais poder sobre nós. De vivermos uma nova vida por meio daquilo que Deus fez em nós e através de nós. De entender que Deus é soberano sobre todas as situações e que até mesmo nas situações difíceis Ele está usando elas para formar Cristo em seu povo, seja no sofrimento, nas injustiças ou nas dificuldades, como Paulo diz em Romanos 8:28, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E todas as coisas significam até as coisas ruins. E o bem daqueles que o amam significa ser transformado à imagem de Cristo. Isso significa, meu irmão, que até mesmo as pessoas que na sua vida te causaram mal, Deus é suficientemente poderoso para fazer com que aquele mal que foi causado contra você seja transformado em algo bom. Ou seja, nos ajude a nos parecermos mais com Cristo. Mesmo diante dos sofrimentos, nós temos a oportunidade de refletirmos o caráter daquele que verdadeiramente foi humilhado injustamente, mas se entregou ao Deus que julga corretamente. Nós somos capazes de sofrer injustiças, porque Cristo fez isso por nós. E no meio das nossas dificuldades, lutas e dores, somos capazes de emular, de imitar a confiança que Cristo teve em Deus. E com isso nos tornarmos mais parecidos com Ele. Quando nós confiamos em Deus dessa forma, meus irmãos, quando nós conseguimos enxergar a realidade através do plano de Deus, nós nos tornamos mais capazes de perdoar, porque entendemos até mesmo aquilo que os outros fizeram contra nós, para nos ferir, nos magoar, nos machucar, até mesmo aquilo, Deus estava usando para o nosso crescimento. Deus estava transformando aquilo que era para a nossa maldição, agora se vira para a nossa bênção, porque nós somos capazes de, por meio disso, nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus. E quando nós compreendemos isso, quando nós compreendemos a soberania de Deus, quando nós compreendemos que o amor de Deus, que até mesmo situações difíceis são para o nosso bem, Deus pode transformá-las para o nosso bem, nós somos capazes de exercer perdão. Porque nós podemos dizer para nós, como José, aquilo que vocês intentaram em mal, Deus transformou em bem. Só que muitas das vezes estamos tão cegos pela amargura, tão cegos pelo desejo de vingança, pela ira, que nós não conseguimos perceber a mão de Deus agindo, até mesmo nas dificuldades, até mesmo em situações adversas, até mesmo na injustiça, até mesmo em situações difíceis que você pode ter vivido no seu passado. E nós, ao perdoarmos, podemos viver a liberdade que Cristo nos chamou para viver, de não deixar que o nosso passado, os abusos, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos definam quem nós somos no presente. Porque o que define quem nós somos no presente é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. É a graça de Deus que nos foi derramada na cruz. É aquilo que nos tornou agora filhos de Deus. É aquilo que agora nos tornou novas criaturas. E por meio da graça desse Deus que nos dá novos corações, nós somos capazes de perdoar. Nós somos capazes de imitar a Deus. Nós somos capazes de refletir o caráter desse Deus. Nós somos capazes de amar como Deus, porque agora nós somos novas criaturas. Nós somos filhos de Deus. Nós somos transformados à imagem desse Deus. E até mesmo aquilo de ruim que aconteceu na nossa vida foi usado por Deus para nos tornar mais parecidos com Cristo. Quando nós conseguimos compreender essas verdades, meus irmãos, nós somos capazes de verdadeiramente perdoar. Então aquilo que antes era impossível para nós, por causa de Cristo, se torna possível. Aquilo que antes parecia tão difícil, quando nós olhamos o que Deus fez por nós, quando nós compreendemos a graça de Deus, quando nós compreendemos o quanto nós fomos perdoados,
quando nós compreendemos a soberania de Deus, quando nós compreendemos a graça de Deus, e quando nós entendemos que somos chamados para obedecer a Cristo, não no primeiro momento fazer aquilo que é confortável, prazeroso para nós, mas obedecer, nós estamos sendo moldados à imagem de Jesus, estamos sendo transformados à imagem do nosso Salvador. É por isso que o perdão é uma marca extremamente importante dos cristãos. E eu sei que é difícil, meu irmão. Talvez você possa estar aqui nessa manhã, talvez você tenha alguém que você precisa perdoar. E talvez você esteja pensando, pastor, você não sabe o quanto eu sofri, você não sabe o que essa pessoa me fez. Não sei, meu irmão, mas eu sei o que cada um de nós fizemos a Cristo. Eu sei o quanto Cristo sofreu por cada um de nós. Eu sei o preço que Deus pagou na cruz. E eu tenho certeza que o que Cristo sofreu no madeiro não se compara aos nossos sofrimentos. E que se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, somos chamados para imitar a Deus na disposição que Ele tem. E por mais difícil que seja, eu sei que não é fácil, não estou dizendo que é fácil, vai ser tranquilo. Nós temos os recursos que Deus nos tem dado, o Espírito Santo que nos capacita, nós temos a palavra de Deus, nós temos a misericórdia diária de Deus sendo renovada sobre as nossas vidas, nós temos a palavra de Deus que nos ensina, nós temos um coração regenerado que agora é capaz de obedecer a palavra de Deus. Não estou dizendo que é fácil, mas Deus nos capacita. E mais do que isso, Deus não só nos dá uma ordem, como Deus mesmo fez aquilo que Ele ordena de nós. Deus não é um Deus irônico, que pede dos seus servos aquilo que Ele não está disposto a fazer. Deus pede de nós aquilo que o próprio Deus estava disposto a fazer por nós. E por isso nós somos capazes de imitá-lo, pela graça e pela misericórdia, porque Deus já fez isso por nós em Cristo. Então, meu irmão, eu quero te encorajar nessa manhã a meditar sobre isso, a refletir, a pensar no quanto Deus nos perdoou, a pensar no quanto o perdão reflete o Evangelho, a pensar em quanto nós somos chamados a imitar a esse Deus, a refletir no que o Evangelho verdadeiramente significa e pedirmos que Deus nos ajude a perdoarmos aqueles que nos ofenderam, como fomos perdoados por Deus. Porque essa é uma grande evidência de que nós, de fato, entendemos o que o perdão de Deus significa, de que nós fomos lavados por esse perdão, regenerados por esse perdão, e que agora podemos imitar a Deus. Que o Senhor te ajude e te dê forças, meus irmãos, porque não é fácil. Mas, se somos de Cristo, somos chamados a obedecê-lo, somos chamados a refletir o seu caráter. Que Deus te ajude, que Deus te dê forças, para que nós possamos ser cidadãos do reino dos céus, que são capazes de exercer a mesma misericórdia e compaixão que foram exercidas a nós. Que sejamos capazes de oferecer o perdão antes mesmo do ofensor pedir perdão. Que sejamos capazes de amar como Cristo. Quero te convidar a ficar de pé. Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã por tão grande perdão que o Senhor ofertou a nós gratuitamente em Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos faça conhecer a grandeza da nossa dívida, o tamanho da nossa dívida, para que possamos compreender de fato o tamanho do Seu perdão, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nessa manhã aplique, Senhor, as bênçãos do Evangelho em nossos corações pessoalmente, para que nós possamos experimentar o Teu amor e o Teu perdão sobre as nossas vidas. Para que, tendo sido, Senhor, perdoados, possamos exercer esse mesmo perdão para as pessoas ao nosso redor. Que o nosso coração esteja disposto a
perdoar como Cristo nos perdoou. Que o Senhor nos capacite, Deus, porque ao agirmos assim, imitamos ao Senhor, e ao imitarmos ao Senhor, demonstramos para esse mundo caído o poder do Evangelho em nossas vidas. Nós somos mais pautados, Senhor, pela maneira como esse mundo pensa. Confundiremos esse mundo ao exercermos perdão, ainda que o ofensor não nos peça perdão. Parecemos loucos, ingênuos, tolos, porque o Evangelho é loucura para esse mundo, para aqueles que não conhecem ao Senhor. Um Messias preso no madeiro para nos perdoar é loucura, mas para nós que fomos lavados e regenerados, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é esse poder de Deus que atua em nós e que nos torna capazes de imitarmos ao Senhor. Que nessa manhã, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor nos capacite, Senhor, a exercermos perdão rápida e imediatamente, como o Senhor fez conosco. Porque agindo assim, refletiremos o caráter do nosso Pai. Trabalhe em nossos corações, Senhor. Há muitos de nós que talvez possamos enfrentar dificuldades porque realmente lidamos com situações difíceis, mas que o amor de Cristo nos constrange nessa manhã. Que o coração obediente ao Senhor nos capacite, que o Teu Espírito nos dê forças e que nós possamos imitar o exemplo do nosso Salvador ao perdoarmos aqueles que não merecem o nosso perdão, como o Senhor nos perdoou, mesmo sem merecer, Senhor. Que o Senhor nos dê graça para sermos uma igreja capaz de perdoar, capaz de amar novamente, como o Senhor fez por nós. O Senhor não nos pede nada que o Senhor mesmo não estava disposto a fazer. Que o Senhor nos ajude, Deus, a pela Tua graça fazermos aquilo que o Senhor nos pede, porque até mesmo aquilo que o Senhor nos exige, nos pede, o Senhor nos capacita. E que nessa manhã o Senhor capacite o seu povo a perdoar como fomos perdoados pelo Senhor, e a demonstrarmos que verdadeiramente somos filhos amados de Deus, que se parecem com o Pai Celeste que nós temos. Nos ajude, Deus, nos capacite, nos dê forças, porque sem Ti nada podemos fazer. Mas se o Senhor está em nós, se o Senhor é por nós, então somos capazes de fazer grandes coisas, até mesmo perdoar, Deus, aqueles que não merecem. Que a graça do Senhor seja refletida em nossas vidas, e o Senhor nos ajude, Deus, a brilharmos a Tua luz e nos parecermos com Cristo Jesus, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos, Senhor. Amém.